Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, por meio de Cristo, chegue aos nossos corações de maneira abundante e poderosa, fazendo-nos continuar a crescer, crescendo para atingirmos a estatura de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu esta carta aqui aos Coríntios, que nós estamos estudando durante esta semana, esse trimestre. Portanto, hoje, quinta-feira, vamos continuar o estudo da lição desta semana. E só recapitulando o que nós vimos ontem na quarta-feira, quando vemos que Paulo disse que, por causa dos irmãos lá em Corinto, Paulo enviou Timóteo, né, um discípulo, seu aluno, a quem ele chamou de um filho amado e uma pessoa fiel no Senhor. Enviou Timóteo lá para relembrar a igreja de Corinto e os caminhos de Cristo, né? Como Paulo fazia por toda parte, por onde ele passava, aonde fundava uma igreja de Cristo, né? Fundava uma igreja para Cristo. E vimos também, na 8ª pergunta de ontem, que Paulo diz que lá em Corinto, alguns estavam se ensoberbecendo, estavam com espírito de soberba, né? Provavelmente porque Paulo não tinha ido ter com ele, não tinha ido visitar pessoalmente a igreja de Corinto, né? Embora ele prometa aqui que em breve iria, se Cristo permitisse, se Cristo, né, desse as condições e a ordem para que ele fosse, né? Aí ele diz: se eu for, vocês conhecerão não apenas a palavra que eu tenho que pregar, mas também o poder dos ensoberbecidos, né? Paulo iria revelar o que era o verdadeiro poder desses ensoberbecidos, ou seja, ia revelar a maldade que havia por trás disso, obviamente, para que a igreja pudesse mudar, né? Se arrepender desse caminho e voltar para o caminho da humildade em Cristo Jesus. Portanto, hoje, na nossa primeira pergunta de hoje, a oitava, a nona pergunta da nossa lição diz assim: qual é a fala de Paulo a respeito do reino de Deus e o que isso significa? O que ele, Paulo, diz sobre como iria até a igreja de Corinto? O texto aqui, o finalzinho aqui do capítulo 4 de Coríntios, né, o versículo 20 e 21, é dito assim, Paulo diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que vocês preferem? Em outras palavras, Paulo pergunta aqui, né? Vocês preferem que eu vá com vara, aplicando o juízo, né? Ou que eu vá até vocês com muito amor, falando de gratidão, de motivação da fé, né? Com um espírito de mansidão, né? De união com os irmãos, e não com vara, com repreensão, com exortação dura. Vocês querem qual? Essa pergunta é para nós também hoje, né? Se Paulo me perguntasse, eu diria: Paulo, eu gostaria muito que você viesse com o espírito, viesse com amor e com espírito de mansidão, porque isso significa que a gente está andando num caminho bom, num caminho de obediência, num caminho de crescimento espiritual. Se você vier com vara, também não é de tudo perdido, porque significa que a gente está num caminho que não está certo, que a gente precisa ser corrigido para que não nos percamos. Também não é ruim vir com vara, né? A vara às vezes é necessária, ou muitas vezes é necessária, embora
que a igreja do tempo presente, da atualidade, ela não gosta disso, né? Vivemos numa época onde a época dos crentes melindrosos, que não gostam de ouvir um sermão que seja exortação, uma repreensão, um chamado à atenção da igreja, né? Vivemos numa época muito difícil. E o evangelho, palavra de Deus, a maioria delas são palavras de repreensão, de exortação, né? E a gente não pode fugir disso. Quando Paulo faz essa pergunta aqui à igreja de Corinto, claro, é perguntando para eles, porque Paulo já sabia qual era a resposta dele. Eles iam dizer, com amor e espírito de mansidão. Só que Paulo está dizendo assim, é o que eu gostaria de ir, mas eu estou indo com vara por culpa de vocês, porque vocês não dizem, estão testemunhando para o mundo com a boca de que aceitaram Jesus e se tornaram uma nova criatura, mas a vida de vocês não está condizente com essa pregação de vocês. Vocês estão pregando uma coisa e estão vivendo outra. Em outras palavras, por isso que Paulo começa dizendo assim, olha, o reino de Deus não consiste em palavras, né? Olha, o que Paulo está querendo dizer com isso? Ora, o reino de Deus consiste de palavras sim, porque se a gente não... como é que vão ser salvos se não há quem pregue? O próprio Paulo diz isso lá no livro de Romanos, né? Como é que as pessoas serão salvas se não há quem fale? Ou seja, consiste de palavras também. O que Paulo está querendo dizer aqui, e está bem entendido na carta, é o reino de Deus não consiste em palavras vazias, em palavras sem ação, em palavras tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Uma palavra sem exemplo, uma palavra sem poder. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, vocês aí estão brigando entre si, cada um querendo ser mais sábio do que o outro, a sabedoria humana querendo superar a sabedoria de Deus, muita gente vangloriosa, não é? Cheio de soberbo e tal, mas o reino de Deus não é feito disso, é feito de espírito de humildade, de temor, de aprendizagem, de um homem que se curva diante da vontade de Cristo, que aprende, que se transforma, né? E aí, por isso que Paulo aí está oferecendo estas condições, mas ele já está apresentando aqui no contexto a vara da correção. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a 10ª pergunta, que diz assim: por que Paulo denuncia haver no meio da igreja de Corinto e qual a gravidade dessa denúncia? Agora vamos entrar aqui no capítulo 5, né? Vamos logo aqui para o primeiro verso do capítulo 5, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Olha só. Aqui nós temos como diz a pergunta, um crime gravíssimo, um pecado que era punido severamente, conforme até é indicado aqui na pergunta, em Deuteronômio 22:30, né? Tem capítulo 22 de Deuteronômio, vai falar, né, das consequências de um filho deitar-se com a mulher de seu pai, né? Embora aqui se discute nesse texto, alguns teólogos se discutem aqui nesse texto, de que seria a mulher do pai, mas o pai já havia se separado, não é? Se separado daquela mulher. E aí, por isso que ele usa o termo aqui, fornicação, e não adultério. Já outros teólogos dizem que o termo fornicação aqui está fazendo uma referência à imoralidade sexual e pode também ser compreendido como adultério, significar que havia ali um casamento literal, o pai ainda se encontrava casado com aquela mulher,
que era madrasta do seu filho, com outra mulher, e esse filho agora estava mantendo relações sexuais com esta mulher, que era a mulher do seu pai atual, ou que já tinha sido em algum momento, né? Já tinha se deitado com seu pai. De qualquer uma das formas, era algo grave. Porque se ela já foi no passado a mulher de seu pai e não era mais, um dia ela já foi madrasta. Já foi, entre aspas, uma mãe dele. Então, é algo gravíssimo. Do mesmo jeito, em qualquer uma das situações, era algo gravíssimo. Era algo que atentava contra princípios morais de convivência, de exemplo para as crianças, de exemplo para os jovens, né? E era algo escandaloso para os gentios, porque Paulo diz aqui que até no meio dos gentios isso era reprovável, ou seja, no meio dos gentios, dos mundanos, que aparentemente viviam sem regras, podia tudo, que não se escandaliza com nada, que é acostumado ali, né, com as orgias e as bagunças que há no mundo, que tudo é permitido, né, nada é escandaloso. Agora, imagine isso. Se era escandaloso até no meio dos gentios, imagine para a igreja. Por isso que Paulo diz, nem no meio dos gentios se pode nomear, se dar nome a uma desgraça dessa. Né? Na igreja já foi nomeado. Na palavra de Deus, o nome é abominação. Algo vinculado ao nojo, ao reprovável, aquilo que é intragável, aquilo que é inaceitável. Então, Paulo deixa bem claro aqui que, olha, geralmente ou comumente, ou seja, todo mundo sabe, é algo que se tornou público, anda na boca de todo mundo. Já imaginou a fama desta igreja? Imagine se o povo grego, né, a cidade de Corinto, fosse, por exemplo, como uma ala, que é o Brasil hoje, uma ala de conservadores, fosse uma nação conservadora, né? Como algumas nações da Europa no século XV, XVI, XVII, né? Nações conservadoras. Já imaginou o escândalo que seria? Né? E estava acontecendo um escândalo grande, mas a repercussão do que isso aconteceria, né? Então, Paulo não tem medo, não tem vergonha de dizer, de chamar o pecado pelo nome. Claro que ele aqui não está acusando pessoas, dando nome, se dissesse nome, não tem nada demais, né? Dissesse o nome nessa carta, uma carta direcionada a um líder, alguém e tal, né? Que mais tarde se tornaria pública, quando essas pessoas já não estivessem mais vivas, não tem nenhum problema nesse sentido. Mas Paulo não cita nomes aqui, né? Alguns pecados, algumas pecados de rebelião contra a igreja, Paulo vai até citar alguns nomes de pessoas que estão causando problemas, né? Paulo, noutra parte, em uma de suas cartas, ele vai citar nome e dizer aquela pessoa lá não tem mais jeito não, entrega ele a Satanás para que ele seja provado e para ver se salva alguma coisa dele, né? Deixa ele ser provado lá no fogo, coloca ele no vale da decisão, se ele sair do fogo purificado, está salvo. Se não sair, já está perdido mesmo, porque as suas escolhas o levaram a isso, né? Então, Paulo deixa bem claro aqui que na igreja de Corinto havia esse pecado grave. Hoje, apesar de termos todo uma abundância, uma riqueza na Bíblia, né, com a quantidade de livros escritos, todo o Velho Testamento com inúmeras orientações de sabedoria para guiar a vida do homem honesto, santo, ainda, né, complementando com toda a fala, todas as orientações de Cristo, que são completas demais para uma pessoa viver no caminho correto da luz da salvação, né? E a ratificação desses ensinos de Cristo pelos próprios apóstolos, em suas cartas, nos evangelhos, né? Nós temos muito recurso. Já imaginou a igreja de Corinto, que não tinha uma Bíblia,
como nós temos, né, hoje, né, numa linguagem acessível, fácil, abundante, com várias versões para quem quiser estudar da melhor maneira possível. O povo não tinha isso. Então, nós hoje, né, por toda a riqueza que nós temos de informação, de incentivo à espiritualidade, em muitos países aqui ocidentais, muita liberdade, ninguém persegue você por você ler a Bíblia, por você cultuar, por você fazer um curso, né? Muita liberdade para muita gente crescer em espiritualidade, e aí nós vemos, no meio desta liberdade toda, nós vemos ainda casos de fornicação, casos de adultério escandalosos, né, envolvendo pastores, grandes líderes, né, presidentes de igrejas, e casos terríveis, porque o mesmo Espírito. Então, a igreja de Corinto estava precisando receber a visita de Paulo, não com um irmão que vem cheio de gratidão fazer um culto de ação de graça, mas alguém que precisava trazer uma vara, um símbolo aí de repreensão, um símbolo de exortação, para que pudesse tentar despertar o povo para o caminho da obediência.